ele que você falou. O Corinthians tem a possibilidade desse ano de fazer o seu melhor ano, desde que voltou ao NBB. Acho que tem elenco para isso. Tem a obrigação de ter o seu melhor ano? Hum, Obrigação? Cara, acho que sim. Acho que Opa. obrigação é uma palavra forte, porque assim, o time já foi vice-campeão da Sul-Americana, né? Até o comandante era o Bruno Savignani, e o time já ficou próximo à semifinal. E eu acho difícil você falar assim, o Corinthians tem obrigação de voltar a ficar próximo de ir para a semifinal, para ter a melhor, a chegar à semifinal. O Corinthians já foi vice-campeão paulista também, né? Então, desde que a retomada do projeto do Corinthians, acho que esse é um dos melhores, se não o melhor time. Mas isso também é um pouco o trabalho do Jesse, né? De conseguir fazer com que esse time tenha boas ideias, né? Vai buscar o Novaes, vai buscar o Vitão, vai buscar o Munfor. Esses atletas vão somando, e aí tem as estrelas, né? O Elinho, uma grande referência na posição. Todo ano ganha prêmio de melhor armador, ou um dos melhores armadores do campeonato, então tem obrigação de ser o melhor armador do campeonato, né? Os estrangeiros, acho que são jogadores de ótimo nível, eu gosto muito dos dois, o Clark e o Davonta realmente fazem diferença. Então, você olha o elenco do Corinthians, sim, eu acho que é um time que tem condições de fazer um grande ano. Obrigação? Acho que o torcedor do Corinthians sempre trabalha com a ideia de que o time tem que fazer o melhor ano, sim, né? Então, obrigação tem porque você joga com o Corinthians, pô. Se você não joga no Corinthians, você tem a obrigação de vencer. E aí que eu acho que entra a outra parte da história, né, Lucas? É um time que hoje venceu o Botafogo, ficou muito perto de vencer o Minas também, né, na primeira no enfrentamento Sim. entre os dois. Só que quando enfrentou Minas e Flamengo, perdeu. E é assim, para você se meter entre os grandes, você tem que tumultuar os grandes, né? São esses caras que vão fazer o top 3 no campeonato. Então, adianta ganhar de todo mundo e perder para esses? Adianta muito, é muito importante para você seguir bem no campeonato, para você brigar lá em cima, para ter um chaveamento melhor no playoff. Mas é muito importante que esse time encontre casca, né? Acho que na Sul-Americana mostrou um grande momento. Agora vai jogar a próxima fase, o único brasileiro que avançou de fase. Mas aí, Lucas, é mais mérito do Corinthians ter sido o único brasileiro que avançou de fase ou demérito dos times brasileiros? Porque a gente se acostumou a ver domínio dos brasileiros na Sul-Americana. E a gente vê que o Bauru não conseguiu. O Vasco, dentro daquele contexto, não conseguiu. O Pinheiros também não conseguiu. Pinheiros que está ganhando agora no NBB. Então, assim, o Corinthians avançou, mas, de novo, obrigação. Agora, chegar a uma fase final mais aguda seria bem legal. Hoje, como você disse, né, Lucas? Cumpriu as expectativas, uma vitória tranquila, do começo ao fim. O Botafogo diminuiu vantagem aqui e ali, mas jogo bem mapeado, né? Ó, estatísticas de dígitos duplos para múltiplos atletas, uma noite especial do Munford, né? 105 Que de. isso, hein, cara? O cara tava inspiradíssimo, mão quente, coisa linda. Sabia que tava no spotlight, né, do UOL TV. Então, deixou seu recado. É isso, hein? É isso. Lucas, nos outros jogos da rodada, daqui a pouco a gente pode voltar aí para mostrar Corinthians e Botafogo. A gente tá vendo se vai chegar aos melhores momentos, né? Mas, Lucas, nos outros jogos da rodada, o Cruzeiro, um resultado bem importante para o Cruzeiro, né? O time de BH que está começando no NBB, jogou lá no Cruzeiro mesmo, né? No Barro Preto, venceu o Bauru Basquete. O Bauru Basquete, um time tradicional Rapaz, do basquete brasileiro. Lucas, um final muito confuso, muito confuso. O Bauru ia vencer o jogo, o Alex pega o rebote com o Bauru na frente e era só esperar acabar. Alguém ia fazer falta, né? Faltava acho que 12 segundos, estou falando de cabeça porque foi agora há pouco, né? E aí o que aconteceu? O Alex não segurou a bola, esperou sofrer a falta, ganhando o jogo, que é o cenário que acontece. Ele quis ligar um contra-ataque e, cara, o Thornton roubou essa bola, saiu na transição e o Alex fez uma falta de 3 lances no Thornton. é, O Cruzeiro passa à frente, faz os 2 primeiros e erra o último. E aí o Bauru ainda tem a última posse, não consegue converter. Vitória do Cruzeiro, vitória muito importante. Quando a gente vai fazer as projeções, né, Lucas? Uma vitória do Cruzeiro contra o Bauru é uma vitória grande, né? É uma vitória que dá uma esperança para a torcida que o campeonato pode ser mais interessante. sim, Guilherme, até porque o Cruzeiro não estava conseguindo vencer ninguém, né? Então você vence o Bauru, você dá um upgrade na sua classificação ali, né? Porque o Pato ainda não venceu na competição, o Vasco ainda não venceu, o Botafogo e Rio Claro com uma vitória só, assim como o Osasco.
paulistano, único, essas equipes todas com campanha negativa, apenas uma vitória, então o Cruzeiro, que tinha uma vitória agora, vai para 2 vitórias, né? E contra um time que, teoricamente, vai fazer campanha positiva, né? Um time que almeja posições melhores, né? Um time que briga mais ou menos, se tenta dialogar com essa posição intermediária que o Corinthians também tem, né? Então esses jogos são um pouquinho de... Especialmente quando você vai para um ginásio diferente, assim, né? Vai ter o apoio da torcida adversária, assim, jogar contra a torcida. Esses jogos são cascas de banana dentro do NBB, né? E acho que acabam separando um pouquinho, né, Guilherme? Aquelas equipes que vencem em qualquer contexto e as equipes que acabam dando aquelas vaciladas. Outro jogo, assim, também de posses finais, também surpreendente desenrolar, né? Também não tão surpreendente, porque já tá jogando muita bola o Mogi, Gibas, mas Mogi e Flamengo, né? Flamengo viajando até Mogi para fazer um jogaço e faltando agora 10 segundos. 10 segundos, tempo, timeout. O Flamengo um pontinho na frente. O Mogi tinha acabado de passar na frente, aí o Flamengo pontua também. E agora o jogo tá parado, Guilherme. Mogi pegou o Botafogo, assim, deu uma baita sova, né? Foram 40 pontos de vantagem, basicamente, nesse jogo. Acho que foi 40 pontos, chegou a isso. E vai mais uma vez pegando um time muito forte e complicando a vida, né? Vai pegando dessa vez um dos favoritos, um dos invictos, e vai levando o jogo até a reta final. Mogi é uma grata surpresa, é simplesmente um time que está entregando o que se esperava já pelo Campeonato Paulista que fez também, ou é um time que ainda está apenas tocando o seu potencial e pode continuar surpreendendo muito nesse campeonato? Lucas, é bom falar isso antes da última posse, né? O Mogi pode ganhar do Flamengo, aí vai ficar mais fácil elogiar o Mogi, a gente está comentando aqui em tempo real. Mas sim, é o grande trabalho do momento, né? O Mogi não tem um elenco caro para fazer jogo duro com o Flamengo. Se você olhar ali na letra, é assim que fala, né? Na A letra letra da lei? crua, a letra crua da lei, né? Okay. Muito confuso essa expressão, né? Mas se você olhar ali no papel, o Flamengo não pode fazer jogo duro com um elenco tão abaixo, mas é que o Mogi, um elenco tão mais barato. Você busca jogadores de seleção, você tem jogadores da seleção brasileira, seleção argentina, estrangeiros com passagem em múltiplas equipes de alto nível, um técnico medalhista olímpico, e aí você vai enfrentar o Mogi, que é um baita projeto, é um baita trabalho, mas assim, é obrigação do Flamengo ganhar, o Flamengo não pode, a gente tem que começar a trabalhar com essa ideia no NBB também, né? Não é todo mundo muito legal, tudo legal, não, você tem que ganhar esse jogo. E aí o Mogi faz esse jogo muito duro, pode ganhar, a gente não sabe o que vai acontecer ainda nessas últimas posses aí, a última posse, mas acho que a gente tem que destacar o trabalho do Mogi. O Mogi está fazendo um trabalho de reconstrução de um projeto que já foi muito grande e que é muito grande por conta do amor da sua torcida, pela seriedade de quem está dirigindo, e que consegue se reinventar em quadra sem ter tanto poder aquisitivo, né, para trazer jogadores de seleção, mas com muito trabalho. O trabalho do Pena é especial. O Pena fez um trabalho muito, muito bonito de reorganização do que ele acredita de basquete, etc. E o time joga numa velocidade bonita, defende com intensidade, os jovens estão muito assim empoderados, e é complicado para o Mogi, porque você tem um grande momento e de repente você perde seus melhores jogadores para outros projetos, né? E aí você tem que reconstruir o projeto, reconstruir a história. Então, olha, esse trabalho do Mogi esse ano, acho que é o grande trabalho do basquete brasileiro no momento, nessa perspectiva assim de expectativa e o que está entregando, sabe? Potencialidade do que tem, tá fazendo muito com pouco. Não é pouco, né? Muito respeito. De novo, esse comentário é de respeito ao Mogi. Mas assim, tá excedendo expectativas porque tá trabalhando muito bem. A última posse, Lucas, não caiu do Mogi. Mogi teve chance, Teve até mas o não deu gol. rebote, mas turnover. Então provavelmente o Flamengo vai vencer, mas 2 segundos pode acontecer muita coisa ainda. Lucas, outros 2 jogos no dia, tá? Pinheiros venceu o Osasco, o Pinheiros do Gustavo De Conte, emendou aí um bom momento do NBB, 91-75. Uma vitória importante, né? Também esperada, né? O Osasco é um projeto iniciante do NBB,
destaque aí para Sloan, que é um dos grandes craques do campeonato, um jogador que tem, cara, você tem que ver esse cara. Se você mora em São Paulo ou estiver em São Paulo, dá uma olhada se vai ter jogo do Pinheiros para você ver Sloan, que é uma atração à parte. Se não, dá uma olhada aí quando vai ter jogo do Pinheiros aqui no UOL e assiste, porque Sloan é um caso à parte, é um dos grandes nomes do campeonato. Hoje foram 28 pontos, hein, Lucas? Além disso, Caxias venceu o Rio Claro no outro jogo do dia, 92-79. Destaque para Chamel. Olha aí, o interminável Chamel, 18 pontos, principal pontuador do jogo, Lucas. Guilherme Tadeu, destaque também para o jogo da próxima semana aqui no UOL, né? Porque você sabe, o Café Belgrado vai pelo menos até o final do ano fazendo o pós-jogo aqui, e para a próxima semana, confirmado já, 10 de novembro, segura esse jogo, Guilherme, Brasília contra Minas. Ai, é um confronto que pode tranquilamente ser uma semifinal do NBB, não pode, não? Pode. Acho que são duas equipes de top 4. Minas consolidado, né, como um dos 3 melhores, e o Brasília, na minha opinião, o maior ou um dos 2, 3 maiores favoritos para fechar esse top 4, né? No começo do campeonato, achei que o Brasília era o favorito. Acho que o time tem alternado bons e maus momentos, e aí Corinthians pode se meter aí. Aí não sei, né? Pode ser muito time que pode se meter, é algo que o Mogi tá fazendo, né? Mas acho que o Brasília é um dos candidatos a ser top 4, sim. Jogaço. Lucas, outra informação importante de NBB, daqui a pouquinho NBA, hein? Vamos deixando like, vamos deixando comentários, vamos deixando likes e afins, hypes e afins. Lucas, 2 mudanças de técnico no começo do NBB, hein? Mal começou o NBB e já temos 2 mudanças de técnico. Primeiro, em São José dos Campos, no São José, Regis Marrelli, um técnico histórico da cidade, do projeto, técnico que levou o Mogi a grandes palcos, caiu logo no começo do campeonato. Guilherme, assim, com todo respeito a todo mundo que acompanha o NBB aqui no Brasil, na minha opinião, posso até ser tendencioso, né? Por já te conhecer há algum tempo, mas para mim você é o cara que dá o furo do NBB. É o cara que conhece as entrelinhas, conhece o coração de cada um. Perfeito. Tá? De cada dirigente, de cada agente, de cada técnico. Mas vou fingir que conheço. Na minha opinião. Que adoraria viver no seu mundo. Que pode ser tendenciosa. Já falei que, com toda a admiração que eu tenho por você. Te surpreende dois desligamentos, não sei se demissão, assim, 2 desligamentos em tão começo de campeonato. Olha só, o campeonato de 38 rodadas, né? 2 nomes consolidados, eu acho, que foram demitidos, assim, de rodagem no basquete nacional. Em tão pouco tempo de campeonato, tão pouco tempo de NBB, esses caras caírem, tava no script, tava no ramo das possibilidades, assim, das possibilidades concedidas, tanto é que aconteceu, mas num horizonte palatável, ou foi assim, nossa, bum, e depois outra, eita, que isso, o que tá acontecendo aqui, né? Porque, a meu ver, são 2 nomes surpreendentes a cair em tão pouco tempo de NBB. Fiquei muito chocado e ainda te pergunto e te provoco. Cabe mais? Calma, vamos com calma. A outra informação, né? O Rodrigo da Silva, técnico do União Corinthians, logo depois, alguns dias depois, também caiu. Muito surpreendente. Cara, o caso do Regis é surpreendente pra caramba, porque é começo do campeonato, mas assim, pelo menos tem um indicativo, que é o fato que o time já jogou o Paulista, já tem algo para reclamar. Sequer o time completo, o time, né? O Paulista é uma competição que começa bem cedo, então sequer assim, a periodização é adequada ao que se espera da temporada, etc. Mas assim, pelo menos você tem para dizer assim, pô, no Paulista a coisa não andou, começou o NBB, não estava legal, acho que eu vou trocar. Pelo menos você tem esse pressuposto. Mas não era esperado, mas pelo menos você tem.
União Corinthians sequer jogou Paulista, assim, jogou estadual, sequer jogou o Campeonato Gaúcho, né? Não existe o Campeonato Gaúcho. Se existe, perdão se eu estou cometendo uma gafe aqui, mas assim, não é um campeonato que mede nível, né? Porque, por exemplo, teve Campeonato Mineiro, tem Campeonato Paranaense, mas assim, são equipes que são cenários que não têm campeonatos longos, são campeonatos mais curtos, então posso estar cometendo até uma gafe com o Rio Grande do Sul. Mas assim, não tinha expectativa com assim, o que você esperava, né? Que podia acontecer em tão pouco tempo. Teve o torneio Abertura, que é um torneio amistoso, e boa parte do time sequer estava presente. Por exemplo, o Devon Scott não estava lá ainda, né? As principais contratações para a temporada. E aí foram 3 jogos, né? Então, será que é pelo rendimento? Ou será que é uma outra ideia? Então, não sei. Honestamente, as duas são demissões fora do radar, assim, não são esperadas, né? Os dois indicaram técnicos interinos. Ainda não está decidido, né? Quem que pode assumir essas vagas, se os interinos vão continuar. O São José, pela nota, ele deu mais a entender que o Chris pode continuar, o Chris Ahmed, mas também não é bem isso. A gente ouve bastidores e não sei se é isso que está no Você horizonte. vai contar aí, vai mostrar os prints? Não tem Não? print, tem print de Ah, ninguém. que pena. O, já a União Corinthians, não sei, né? Eles têm um assistente que é argentino, que já estava lá, e talvez o time aposte um pouco para ver o que vai acontecer, né, nesses primeiros momentos, né? O Leandro Ferragutti é o segundo argentino que vai comandar no NBB, o terceiro argentino, né, que vai comandar no NBB essa temporada. Já tem o Sérgio Hernandes e também o técnico do Botafogo, que a gente acabou de ver aqui, Jorge. Então, momento relevante aí do basquete brasileiro, 2 trocas de técnico em espaço curtíssimo de tempo. Cabe mais? Não sei, assim, se eu disser que não, eu vou estar não sendo coerente com o que está acontecendo no campeonato, né? Vale lembrar também que o Rio Claro trocou de técnico há poucas semanas. O trabalho do Nikolic acabou de começar. Técnico sérvio, né? 3 argentinos agora e 2 sérvios nessa temporada do NBB no comando técnico. O trabalho do Nikolic começou, ele chegou no sábado, o time estrearia, não, ele chegou acho que numa quinta e o time estrearia no sábado, uma coisa assim. Então acabou de chegar também, né? Então, se for pensar bem, são 3 técnicos, um trabalho bem recente, assim. O caso do Rio Claro, o técnico que estava foi embora, uma coisa assim. Mas é isso, Lucas, muita coisa pode acontecer Já ainda. teve uma pré-dança, né? Talvez uma dança bem rápida, talvez uma dança de TikTok, né? A participação ali. A saída do Galvani também é um novo começo, Ok, né? O bem Gustavinho lembrado, bem começou lembrado. agora. O Gustavinho, que por sua vez também, até recente, estava no Flamengo, né? E agora assumiu o Pinheiros tem pouco tempo. O Galvani foi para o Capitanes do México, G-League, né? Temos também técnicos brasileiros na Espanha, temos técnico brasileiro na NBA, né? E, cara, vou falar aqui, porque tenho visto e conversado com muitos, né? Muito bom dos técnicos aqui, dos brasileiros técnicos, muito assistente bem interessante. Até acompanhei um tweet seu, Guilherme, sugerindo não, especulando, né? Se nomes que poderiam estar no mercado, que poderiam ser atrativos, né, para São José e para o Único, caso venha a buscar uma contratação de fora, né, que não vá promover o interino à posição de técnico fixo. E você trouxe alguns nomes e ainda poderia pensar eu aqui em outros assistentes técnicos, né, e alguns também que estão no basquete feminino também. Acho que vive um momento legal aí o corpo técnico brasileiro.